Boa noite, pessoal. Ué, tem que ter o Rodrigo Berman. E aí, meu querido, como vai? E aí, meu cara? Você dá uma comentada? Vixe, você tá conseguindo Ah, ouvir? Tá funcionando direito aqui a conexão? aqui funciona normalmente. Eita, tá Relaxa. travando? Use seus poderes místicos. Nossa, Tá, pessoal? vamos pedir a presença do Espírito Hã? Santo, né? Porque. Oi? Aqui é pra representar a mística. Nossa, A fumaça subindo aos céus. É... Ah, ótimo, né? Bom, pra apresentar pro pessoal do História Católica, Pra... o... o Silas... Tá travando um pouquinho ainda? O pessoal que tá... Informa no chat se tá travando a chamada, por favor. Alô? Opa. Opa, o Silas caiu. Pelo que o Lauro falou, só a Lucia deu um pequeno problema. Vamos ver se a gente consegue voltar. Enquanto o Silas vai voltando, como alguns já sabem, eu e Yuri, a gente tinha uma reunião aqui na minha casa para estudar o catecismo. Foi assim que a gente começou a nossa conversão. E o Silas, ele entrou nessa reunião e a gente foi uh, se impressionando muito com a gente se impressionou muito com o conhecimento que ele tinha de algumas questões que eram desconhecidas para muita gente. Questões que são fundamentais. Opa, parece que o Silas voltou aqui. Funcionou? Pronto, meu cara, espero Aê, meu cara. que favoreça. Vamos lá, vamos lá. Só terminando de apresentar. E você, basicamente, você é um dos amigos pessoais de muita longa data já. A gente começou estudando catecismo junto. Cada um foi Isso. aprofundando partes diferentes do estudo, basicamente, né? E basicamente você é a pessoa que eu mais conheço, que eu conheço, que mais conhece de mística, né? Então é alguém que eu tenho a confiança em poder perguntar aqui, para poder passar um pouco pessoal, porque não é um assunto que eu domino também. Então vamos lá, vamos começar com algumas coisas bem simples para tirar algumas dúvidas e preconceitos às vezes que a pessoa cria e que impede ela de se aprofundar em um assunto que é tão importante, afinal. Vamos lá, o que é mística, para começar a conversa? Pois bem, meu querido. Em primeiro lugar, quero dizer aqui, travou, né? Me atrapalhou de dizer. A conexão aqui não favoreceu tanto. É uma honra estar aqui com esse apostolado tão frutuoso e com você, que é um amigo tão querido. Que Deus abençoe muito essa iniciativa, sempre. Tamo junto, meu querido. Não sei se você está reparando, eu estou num lugar aqui, estou na casa da minha finada avó, vim aproveitar um tempinho no interior. Por isso a conexão já não está favorecendo. Mas vamos lá, né? Mística. Mística vem de mystikos, que é grego, né? Alguns traduzem como iniciação. Não é a melhor definição. Eu prefiro a definição mistério. Mística vem de mistério. E que é o místico? O místico é aquele que mergulha no mistério. Aquele que, em alguma medida, começa a participar de um mistério. É aquele que vive num contato mais direto com Deus. E é curioso pensar nisso. Mistério. Não sei se você sabe disso, Cruz, mas
Nas igrejas católicas orientais e nas igrejas ortodoxas, os ortodoxos chamam os sacramentos de mistérios. Você sabia disso? Pois é, né? Pois é. Os sacramentos colocam em nós sementes da graça, né? Que nós podemos desenvolver na nossa caminhada cristã e que vão nos levar à Ah, plenitude em Cristo. Tá travando? não, o Clemente de Alexandria, inclusive, ele fala da filosofia como um pedagogo que leva ao Cristo, né? E que tem algumas expressões desse tipo que atentam justamente para essa questão do mistério. Então, vários padres da igreja usam expressões similares ao pedagogo do Clemente, e o próprio Clemente também usa, que é dessa pessoa ou dessa área que introduz a pessoa no mistério. Mas que era um termo usado na. Tá travando, meu caro? A conexão não tá, a conexão tá travando aqui. Vou dar um jeito de melhorar essa conexão. Só um momento. Relaxa. Qualquer coisa a gente vai batendo um papo aqui para ver se melhora a conexão. Se não melhorar, se não der jeito mesmo, a gente marca uma reunião, eu gravo e fico para todo mundo. Vamos lá se a gente Combinado. consegue. Combinado, meu caro. Tudo bem, meu cara. Pois bem. Pois é, né? Iniciação. Iniciação. Inclusive, alguns estão chamando a catequese agora de iniciação à vida cristã, né? Curioso. Uhum. Então, algumas coisas precisam ser ditas nesse momento em que a gente está falando inicialmente, né, sobre mística. Algumas diferenças precisam ser ressaltadas. Uma delas é a diferença entre um místico e as experiências místicas. Por exemplo, o místico Perfeito. é aquele que chegou, em alguma medida, a uma plenitude da vida cristã. Já as experiências místicas, elas podem ser decorrência disso ou não. Com experiências místicas eu estou querendo dizer esses fenômenos extraordinários, né? Os místicos não necessariamente são pessoas com superpoderes, né? Pessoas que realizam curas facilmente, que são os taumaturgos, né? Chamados de taumaturgos. Não são necessariamente pessoas que levitam, não são pessoas que bilocam Ó, necessariamente. Oi? que consegue entrar na casa dos outros atravessando as paredes. Pois é, não necessariamente. Não necessariamente. Isso Deus permite a alguns, por conta de, enfim, da sua providência, né? Por conta dos seus desígnios. Ele, num momento, quer que algumas pessoas façam algo e elas vão lá e fazem, pela ação do Espírito Santo. Então, isso é algo bastante eventual. Não é o próprio do ser místico, né? Essas coisas extraordinárias assim que existem, são reais. Esses milagres, né? Essas coisas que são exceções à regra, né? Então, a mística, ela é o desenvolvimento natural da vida cristã. Tanto é que quando a gente vai falar de mística, é, é difícil desassociar essa palavra da palavra ascese, sabe? E a ascese é o nosso esforço por ascender. A ascese vem de ascender, né? Por nos elevarmos a Deus. Já quando a gente fala de ascese mística, as duas coisas juntas, digamos assim, a mística seria meio que Deus vindo. A sese, o nosso esforço por ir, a mística é Deus fazendo acontecer. E quando a gente fala de ascese mística também, é bom lembrar a doutrina dos mestres de vida interior, das três idades da vida interior, para nos lembrar que esse crescimento na graça de Deus é um crescimento gradual, gradual, o que vai de encontro com algumas heresias, sabe? Uma delas é o quietismo, por exemplo. Bem, nós crescemos, né? Eu não nasci com
pelos na cara, não nasci barbado, não nasci com características de um homem feito, fisicamente falando. Eu cresci nelas, você também. Nós nascemos como bebês, né? E nós crescemos fisicamente, biologicamente. E nós amadurecemos. Mesma coisa acontece com a maturidade emocional, né? Maturidade psicológica e maturidade da personalidade. As pessoas vão Isso, crescendo gradualmente. você fala Sim, isso, me lembrou de uma coisa, um comentário rápido. O Cristo, né, em alguns ícones, mesmo o Cristo bebê, ele aparece com a cara de maduro. O que, se a gente fosse olhar o ícone apenas com uma figurinha bonita, a gente ia olhar aquilo ali ia ter uma certa repulsa, né? Mas o sentido daquilo ali é o seguinte: olha, você nasce bebê e você vai ter que ir crescendo, adquirindo as características de homem. Só que quando Cristo nasce, ainda que segundo a carne ele fosse apenas um bebê, toda a potencialidade humana já estava presente ali. A maturidade espiritual completa já estava presente ali. ele era Deus. Exato. Pois é. Então, espiritualmente ele já veio pronto, humanamente não. Humanamente não. Ele passou por esse processo que nós passamos humanamente, né? Então, Uhum. é isso. Aí nós temos a maturidade biológica, né? A maturidade física, nós temos a maturidade psicológica, a maturidade emocional. Tem Machado de Assis chega a dizer que há muitas pessoas que chegam aos 50 sem ter saído dos 15, né? Então nós corremos o risco de chegar ao final da vida ou ir anos a fio sem ter desenvolvido uma maturidade, né, de personalidade. E que tragédia se isso acontecer. Porque essa é uma maturidade que não acontece naturalmente. Ela requer esforço, requer trabalho, sabe? E existe a maturidade espiritual. Ninguém nasce espiritualmente maduro. É um processo, sabe? E da mesma forma que a maturidade emocional, a maturidade psicológica, a maturidade da personalidade, muitas pessoas podem morrer sem terem alcançado essa maturidade. E essa maturidade é a santidade. Por isso que alguns padres da igreja, alguns santos, alguns místicos, eles fazem essa distinção de fases da nossa vida interior. Assim como a gente tem a idade, a gente tem a infância, né? A gente tem a vida adulta, a gente tem a velhice. Eles fazem essa distinção baseado naquilo que é experiência revelada pelas Sagradas Escrituras. Dois, experiência adquirida pela própria ascese deles, pelo próprio esforço deles, pela busca deles de ascenderem espiritualmente auxiliados pela graça. Ou seja, pelo próprio processo de vida deles. É como E três, pelo desenvolvimento da teologia. Oi? gerações. É como uma tecnologia que vai se desenvolvendo através das gerações. A pessoa Isso. descobre uma técnica, descobre uma forma de chegar nela de forma assim mais rápida ou com mais profundidade, ou uma nova forma para um determinado tipo de gente, uma nova forma de cultivar um determinado solo, um solo espiritual ou outro. Isso, isso. Pessoas santas, desde a igreja primitiva, existem, sem sombra de dúvidas. Agora, pessoas que entendam o processo de santificação da alma, isso foi se desenvolvendo ao longo da história da igreja, sabe? Essa ciência, esse conhecimento da vida interior foi desenvolvendo gradualmente, conforme Deus foi derramando sua graça, para que as pessoas entendessem essa ou aquela minúcia, sabe, do processo de santificação. Aí Perfeito. isso começa, obviamente, na igreja primitiva. Começa na igreja primitiva, a compreensão disso. Primeiro a gente tem os apóstolos, né? A própria revelação bíblica é a Uhum. matriz da nossa vida interior, né? Tem o cardeal Menem, que é um cardeal muito culto e muito maravilhoso. Ele dá uma máxima, uma dessas máximas de vida interior, sabe? Que servem para a gente usar como discernimento para tudo aquilo.
tudo aquilo que a gente encontrar na vida. Uma dessas máximas é, por exemplo, a de Santo Agostinho. A graça pressupõe a natureza. Eu vou falar dela daqui a pouco. Outra delas é quando a gente não está avançando na vida interior, a gente está regredindo. Mas tem essa máxima do Cardeal Menem, que é a vida interior ou a vida espiritual, ela decorre da doutrina. Ela é consequência da doutrina e ela é o florescer da doutrina na nossa vida. Ela é a encarnação da doutrina. Aí a gente já mata uma falsa dicotomia, porque para a gente crescer na graça de Deus, na vida interior, a gente precisa entender que o nosso crescimento em Deus, a nossa configuração com Cristo, que é uma configuração mística e que vai ganhando graus cada vez mais latentes e menos comuns, ao ponto de algumas pessoas desenvolverem fenômenos não tão normais assim, né? Uhum. Algumas, nem todas. Então, tudo isso é o florescer da doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo é a vida dele. A doutrina de Cristo é palavra e ação de Cristo. Entende? E é isso. Não existe dicotomia entre, por exemplo, doutrina de um lado e espiritualidade de outro. Na verdade, a espiritualidade é a doutrina levada em nossa vida, é a doutrina encarnada, praticamente. Quem faz essa Essa, dicotomia está errando em alguma coisa muito grande, sabe? sim, eu imagino. Ah, foi você que me ensinou, inclusive, que está na minha biografia há alguns anos, como é que o Arenteiro ele conecta a mística do Carmelo com o Santo Tomás de Aquino, né? Tenta Foi algo que tocar sempre assim. pareceu. Olha, tem uma divisão na igreja aqui, ninguém sabe juntar as duas coisas. O que a gente acredita teologicamente, segundo a razão, e o que a gente consegue alcançar na mística, pela contemplação. Mas isso me leva a uma seguinte dúvida, meu caro. Quando a gente quer estudar a doutrina na igreja, a gente tem o catecismo. Sim. Quando a gente quer falar, não, agora eu quero aprofundar, eu quero ir seguindo as etapas da igreja para criar bases sólidas para o meu conhecimento doutrinal. Então, eu vou fazer o quê? Vou ler um pouquinho do Evangelho sempre, porque isso aí são coisas que tem que estar na minha cabeça. Eu vou estudar propriamente a patrística, a escolástica, os apologetas modernos, e a gente sabe mais ou menos o caminho. Mesmo quem tem preguiça e pula etapa, ele sabe qual é o caminho que seria natural. Agora, e na mística? Se eu quiser saber o que é mística, se eu quiser me aprofundar nesse caminho, eu tenho que seguir uma ordenzinha de estudos, eu preciso alguma coisa que tem que praticar. Como é que a gente desenvolve esse órgão interior? Pronto. Boa. Muito boa. Muito boa pergunta, meu cara. Então, a gente aprende com quem sabe, né? Então, vida dos santos. Houveram santos que foram grandes místicos, fazem essa distinção, né, em teologia cética e mística. Místicos teóricos e místicos experimentais. Alguns foram grandes místicos experimentais, ou seja, viveram, foram grandes santos, de fato. E há aqueles que são os místicos teóricos, que são aqueles que dão as manhas, digamos assim, que mostram o caminho das pedras. Um dos mais famosos deles, se não o mais famoso é São João da Cruz. A gente tem Santa Teresa d'Ávila também. A gente tem Santa Teresinha que é muito muito desprezada, infelizmente. Mas Santa Teresinha é um dos Mas ápices da história da espiritualidade cristã também, por exemplo. Oi? a gente não achar que isso começou quando a igreja estava super madura, mas que essa tecnologia estava sendo desenvolvida antes também, tem o São João Clímaco. A escada é algo muito a escada do céu é algo muito organizado que tem isso, né? Muito, muito. Estou citando aqui só para pegar no mais comum do pessoal, mas tantos amigos me chamam de Padre do Deserto, não é claro que eu tenho que chegar neles. Então, esses grandes mestres de vida interior começam já na igreja primitiva. Com quem? Os padres do deserto. Os padres do deserto. Perfeito. Os padres do deserto tinha que chegar lá, né? Não tem como correr.
Então, os nossos queridos padres do deserto e madres do deserto também, eles foram pessoas que, num dado momento em que a igreja estava sofrendo uma influência muito grande do ambiente exterior, do ambiente secular, e parou de ser perseguida como era, né, pelo Império Romano, passaram a, pela sua sede de Deus, né, tendo se nutrido do legado de uma igreja perseguida, ou seja, era um patamar de cristãos que aceitavam, estavam dispostos a perder a cabeça por Cristo, para não negar a Cristo, ou seja, cristãos sedentos, cristãos firmes, quiseram, para se nutrir da graça de Deus, se afastar um pouco daquele ambiente cultural que os prejudicava, uma vez que a igreja estava sendo sistematicamente mundanizada. Infelizmente, naquele momento, a gente vê acontecer algo que não acontecia antes na história da igreja, que é a tibieza, o fenômeno da tibieza, a mornidão espiritual, frouxidão espiritual e o laxismo. Antes daquele momento, né, é o famoso 880. Ou você aceita chegar talvez no ponto de poder ser martirizado, ou seja, você abraça algo com a firmeza de vida e com fervor de vida, ou você não aguenta a pressão e em algum momento vai apostatar, vai abandonar a fé. Períodos de purificação assim, de igreja perseguida, servem para isso. Ou a gente cresce na graça de Deus, ou a gente abraça Deus com força e uma intimidade profunda com Deus, que vai se traduzir numa vida sobrenatural, vivida no cotidiano, claro, mas numa vida espiritual fervorosa, ou a gente vai, ou a gente não vai aguentar o tranco. O joio é Sim. separado do trigo, sabe? São períodos de purificação. Só que aí parou a perseguição, então começou a acontecer isso. E essas pessoas mais fervorosas, querendo crescer na graça de Deus, passaram a se isolar um pouco. E desses surgiram aqueles que se isolaram muito. Aí começaram a surgir os padres do deserto. O primeiro deles foi São Paulo Eremita e o segundo deles, Santo Antão. Santo Antão não foi o primeiro grande eremita, mas foi o maior de todos porque ele foi quem pariu a vida eremítica, praticamente. Ele foi o grande Isso. mestre de muitos. Ele foi quem atraiu outros para o deserto, sabe? Ele é um dos padres da igreja que é chamado de pais da vida religiosa. Na verdade, ele é o pai da vida religiosa, o grande pai da vida religiosa, que é a vida cristã, é uma vocação especial, né? Mas é a vida cristã vivida mais as últimas consequências fora de um período de perseguição, sabe? Uma busca mais radical por viver conforme a vontade de Deus e por nessa vida interior. Mergulhar nessa vida interior. Então nós temos os padres do deserto como os grandes primeiros, como os primeiros grandes mestres de vida interior. Mais uma vez, nós tínhamos grandes santos na igreja primitiva, tínhamos grandes apologetas, grandes teólogos, tínhamos santos casados, tínhamos sim, agora que fossem grandes mestres de vida de oração, assim, digamos, por exemplo, mestres desse itinerário de ir crescendo na graça de Deus, foram os padres do deserto. Foram os padres do deserto. Bento XVI chega a dizer que foi a vida religiosa que ensinou a igreja a orar. Putz. Então, são esses que buscam viver mais radicalmente, aqueles que entendem algumas coisas, algumas facetas do processo, né? Do processo e auxiliam outras almas em seus processos, né? Almas que não Uhum. abraçaram essa radicalidade mais latente. Por exemplo, nos Padres do Deserto, a gente vai ter a doutrina das doenças espirituais, que ajudou a igreja maravilhosamente ao longo dos séculos, que são os pecados capitais, né? Eles que entenderam mais profundamente como acontece isso na alma da gente, como as misérias humanas, elas se reduzem basicamente nas operações das doenças espirituais, dos pecados Isso é capitais. E é engraçado. interessante.
Sim, O engraçado disso, meu caro, é que a gente tem uma visão, mesmo, às vezes, mesmo quando a gente sabe a coisa, né? Mesmo quando a gente sabe o que é a verdade, qual é a respostinha certa, tem algumas coisas que a gente volta a olhar a história da igreja, ou até em outros estudos, que a gente fica de novo, tipo, caramba, mas isso não faz. Quando eu olhando agora, isso não faz sentido, mas é tão real. Ou seja, a gente qual é a nossa forma natural de pensar? Olha, se eu tô no mundo, eu vou conhecer de pecado. Ah, por quê? Por quê? Porque minha mãe é isso, porque minha irmã tem aquele outro problema. E eu, às vezes, também faço tal coisa. Porque meu vizinho tem uma soberba e não se preocupa com o volume. Bom, a qualquer hora, inclusive, eu vou fazer exatamente isso reclamando de alguma moto que passar aqui na rua. Ah, e a gente pensa, ó, quem tá. Nós estamos vivenciando o pecado. E as distorções da alma. Então é a gente que conhece. O padre, ele tá lá na vida, na vida segura, na vida bonitinha, toda organizada. Ele não sabe exatamente o que é o mundo aqui fora, o que é a corrupção e o mal na alma humana. A impressão que a gente tem, enraizada em certo ponto, é essa. Só que é isso, a gente vai constantemente descobrindo o quão idiota é essa afirmação, né? pois é. Pois é, meu caro. Os males que assolam a humanidade são os males que assolam o meu coração. São os males que assolavam o coração dos padres do deserto. Porque, em última instância, eles decorrem do decaimento da nossa alma, né? Então, Uhum. quando os padres do deserto passaram sua vida devotados a crescerem na graça de Deus e a sararem as feridas. Porque veja, olha que palavreado feliz, doenças espirituais. Não são somente pecados eventuais, são coisas a serem tratadas. Tratadas, é uma verdadeira medicina da alma. Então, quando eles começaram a quando eles se dedicaram a crescer no conhecimento de si para poderem se autotranscender, usar essa palavra que é tão cara aos logoterapeutas, né? Autotranscendência, para superarem a si mesmos pela graça de Deus e por amor a Deus, eles entenderam aquilo que é chave de leitura para a compreensão dos males do mundo. Porque são os mesmos Uhum. males do mundo. Os mesmos males do mundo são aqueles que estão enraizados no meu coração. O mal do mundo sou eu, em última instância, É sabe? como se, quando a gente afasta a confusão com que esses fatos acontecem no mundo e a, a, essa estrutura onde é tão fácil para a gente colocar a culpa no outro, ver o pecado no outro e não na gente, esse pecado, mesmo quando acontece no outro, ele também aparece matizado por diversas complicações, né? Então a pessoa olha o pecado, ela nunca está vendo realmente aquilo ali como uma fonte de desordem, uma sujeira, um pântano na alma. Ela tá vendo, pô, mas é porque também, olha, é claro que ela fez isso, porque ela não passou em tal prova, tal pessoa a xingou, então ela também ficou irritada e acabou só soltando uma coisa dessa. Só que quando você se afasta de tudo, que tira toda essa estrutura, que é fácil batizar o pecado, é fácil deixar ele ser diluído em seus diversos acidentes, é que você pode olhar ele na fonte. E você percebe, não, peraí, isso aqui não esse errinho aqui, eu já me afastei de tudo e eu ainda estou vendo ele. Todos aqueles acidentes que para mim justificavam, eles não estão mais aqui e ainda assim o erro continua aparecendo. Ou seja, esse negócio é meu mesmo. Sou eu que sou essa merda. Tá enraizado no coração, né? E sim, É quase como se fosse parte de nós mesmos. Não perfeito. é, mas é como se fosse. É como se fosse. Tá tão grudado que é como se fosse parte do nosso ser. Pesado. E o remédio para isso é
A SESI e a graça de Deus. A SESI e a graça de Deus. A SESI nunca pode ser olhada como um esforço só meu. Um esforço só meu. Mas é um esforço para acolher a graça de Deus, sabe? Acolher a graça de Deus. Senão a gente vai correr o risco de cair em algum nível, ou no pelagianismo ou no semipelagianismo. Que são coisas que a gente deve evitar. Uhum. São coisas que esterilizam a nossa vida interior. E que se desdobram de formas as mais inesperadas, creio ou não. Num amadurecimento recente da minha fé e da minha vida interior, eu pude perceber que muitas das coisas que eu abracei, coisas legítimas, abracei só que de uma forma bastante equivocada. Abracei de uma forma meio pelagiana. Bem, meu caro, é, nós, Grupo São João Paulo II, né? Muito frutuoso, maravilhoso. É um grupo de pessoas que se dedicaram a se nutrir das coisas da igreja, né? Daquilo que é essencial para a formação de um cristão. Mas como pessoas que buscaram fazer isso por conta própria, abraçamos essas coisas, essas realidades como podíamos. Certas coisas são desenvolvimentos daquilo que a gente abraçou inicialmente. É natural que católicos sinceros abracem, por exemplo, o conservadorismo. O conservadorismo, ele é bom, só que a depender do modo com que você o abrace, ele é perigosíssimo para a vida interior, porque ele pode ser abraçado como uma expressão do pelagianismo na nossa vida. E digo isso até mesmo em relação ao tradicionalismo. O tradicionalismo, não o conservadorismo em si. Um fator não pode nunca ser esquecido, nunca esquecido, a providência divina. Bento XVI nos diz que as orações são mais poderosas do que as armas, do que as balas. Ele fala isso em relação a Fátima, em relação a Fátima. Ou seja, a graça de Deus tem que estar fiando tudo na nossa vida. Se eu, por exemplo, abraço o conservadorismo, um esforço para fazer com que a sociedade, o ambiente cultural volte a ser aquilo que ele foi ou se desenvolva para ser aquilo que ele deveria ser por vocação, e conto somente com o meu esforço político, o meu esforço social, o meu esforço intelectual, meu Deus do céu, eu estou sendo pelagiano. Cadê o fator graça de Deus? Cadê o fator graça de Deus? Ou se eu me esforço para sarar as crises da igreja por um esforço intelectual, pela restauração da liturgia, gente, isso é esforço humano. Isso é esforço humano. Não é só isso o que vai restaurar a igreja. O que vai restaurar a igreja é o Espírito Santo, na medida em que nós o acolhemos. E o acolhemos com as disposições certas. Acolher o Espírito Santo com as disposições certas requer a César. Requer a César. Requer uma vida interior tremenda. Eu estou dizendo que esses esforços conservadores, esses esforços tradicionalistas, estão equivocados? De modo algum. De modo algum. Eu estou condenando aqui é, aquilo que é condenável e é estéril por si só, que é abraçar isso de forma pelagiana, ou seja, fazer isso esvaziado de uma vida interior. Tudo isso deveria ser decorrência de uma vida interior, sabe? Tudo isso deveria ser a consequência prática de uma vida interior, regado por uma vida interior e fecundado por uma vida interior fervente, sabe? Fervorosa, fervorosa. E quais são os primeiros passos, ou o que, é que a gente tem que fazer para crescer nessa vida interior? A gente começa a ler Ok. um pouco de santos, quem for agraciado, até conviver com eles, como no seu caso. Ah, mas a pessoa que está no meio do mundo, ela se converteu agora e que ó, e se converteu com seriedade, para falar nas palavras certas. E ela pensou, Com ó, seriedade. eu nem. Eu me converti mesmo, quero dar minha vida a Deus mesmo. No entanto, eu sei que esse meu mesmo ainda é muito fraco.
Pessoal que tá no chat tá ouvindo? Dessa vez foi minha internet. Ah, pensei que tinha sido aqui. Mas então, essa pessoa que se converteu mesmo e que quer ganhar alguma seriedade nisso, uma, e quer crescer espiritualmente, o que ela tem que fazer? Pois bem, o primeiro lugar, ela precisa entender o que é ser católico. Ela precisa se nutrir doutrinalmente. Isso é fato, porque a doutrina que nos foi dada por Cristo, que nos foi aprofundada pelos apóstolos, Sim. elas nos vão dar o norte, sabe? Nos vão dar o norte. Eu costumo pensar que a doutrina é o esqueleto da fé. O esqueleto da fé, o básico. Mas ela não é o suficiente. Não é o suficiente. Não basta abraçar a doutrina cristã intelectualmente, né? Abarcar ela do ponto de vista cognitivo. É preciso abarcar no coração. É preciso trabalhar ela no nosso coração. É necessário fazer a sese. E como se faz a sese? Como se faz esse esforço para ascender na graça de Deus, para preparar o nosso coração como um terreno a ser cultivado, né? Para tornar o nosso coração aquele terreno fértil para a graça, fazendo menção à parábola do semeador. Porque a sese é trabalhar em nós para que nós sejamos esse terreno fértil para a graça de Deus, para que Deus semeie em nós a sua própria plenitude, a sua própria plenitude, para que Deus nos realize e que nos realizemos em Deus. Vejam, é importante lembrarmos, é um esforço meu e é um esforço de Deus. O esforço de Deus está sempre aí. O que não está sempre aí é o meu esforço, sabe? Mas é uma colaboração com a graça. Uma colaboração com a graça. Se eu penso que é só Deus, só posso ser santificado pela graça de Deus, eu estou errando. Pode parecer estranho falar isso, mas eu estou errando. Porque não é só pela graça de Deus. É pela minha acolhida à graça de Deus também. O contrário seria acreditar em quietismo. E a gente vê o quietismo muito claramente quando a gente vê pessoas abraçando uma caminhada espiritual muito sentimental. Muito sentimental. Deus vai vir, Deus vai tocar no meu coração, Deus vai fazer isso, Deus vai me dizer isso, Deus. Tem muitas coisas que Deus não vai fazer porque o que é competência humana, Deus não coloca. Deus não coloca a sua mão, digamos assim. Ele pode nos favorecer e nos favorece tremendamente. Mas existe uma parte que é esforço árduo nosso. Já por outro lado, se a gente crê que isso é só um esforço nosso, não. Isso é pelagianismo ou semi-pelagianismo. Que só pelo nosso esforço em desenvolvimento pessoal, a gente vai alcançar patamares mais profundos de vida interior, de intimidade com Deus, de autorrealização, a gente está caindo em pelagianismo. Então, primeira coisa é ter em mente muito fincado isso, pelo menos intelectualmente, mesmo que isso demore, e isso tende a demorar anos para sedimentar no nosso coração, para descer da cachola e vir para o coração, digamos assim. Com coração eu estou querendo dizer isso ser traduzido na nossa personalidade.
de forma irreversível. Essa verdade se tornar parte de nós. Essa verdade, para além de ser uma verdade conhecida, ser uma verdade de vivência, sabe? Então, primeiro lugar, conhecer a verdade. Conhecer a verdade. É necessário se nutrir daquilo que é o caminho da vida cristã. Ou seja, se nutrir do catecismo, se nutrir das sagradas escrituras. Tudo está ali. Tudo está ali. Tudo que vai se desenvolver em nós está ali e está nos sacramentos. Nos sacramentos. Os sacramentos são um meio preferencial que Deus utiliza para derramar em nós as graças para nos elevar espiritualmente. Ou seja, bem viver os sacramentos não é coisa pequena, não é coisa pequena. Santo Tomás de Aquino nos diz que se nós recebêssemos a Sagrada Eucaristia se nós recebêssemos a Sagrada Eucaristia com as disposições certas de coração, nós morreríamos de amor. Parece poético, mas isso aconteceu de fato. Existe uma santa chamada Beata Imeuda, que ela tinha, se eu não me engano, 9 anos de idade. Ela morreu quando recebeu a Sagrada Eucaristia pela primeira vez. A vida dela até essa idade foi marcada por um amor tremendo à Eucaristia e uma vontade fervorosíssima por comungar pela primeira vez. Por comungar pela primeira vez. Só que Não conhecia. ela até... Oi? Eu não conhecia. Não conhecia? Não. Pois é, Beata Imeuda. É um dos casos mais chocantes de santos de corpo incorrupto. Porque ela e Santa Bernadette Soubirous, que é a santa que teve a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, elas duas são os casos mais chocantes de santos de corpos incorruptos. São os mais intactos de todos. Então, morreu por amor a Jesus, a Beata Imeuda. Então, que coisa extraordinária. Não deram a primeira comunhão a ela por conta da idade dela. Mas num momento já tinham aceitado ela no mosteiro, né? Num convento da Ordem Dominicana, isso, ela é santa dominicana. Só que numa missa celebrada por um padre dominicano, né, em que ela estava num momento de oração profunda, orando, pedindo a Deus a comunhão espiritual, porque ela não poderia receber a comunhão física, né, o corpo de Cristo, de fato, uma vez que não tinham dado a ela ainda. A hóstia, ela levitou e começou a brilhar e foi em direção da santa. A santa estava de olhos fechados, a santa estava rezando, a santa não viu nada disso acontecer. Só que o povo naturalmente ficou. E o padre foi seguindo o corpo de Cristo, porque ele foi muito lento. O padre seguindo e com as disposições certas, né? Como que seguindo, pronto para entregar a Eucaristia para onde ela fosse parar, sabe? E parou na Beata Imeuda. E aí ela abriu os olhos. Abriu os olhos já com o padre segurando a Eucaristia, porque o padre entendeu o que era aquilo. Ninguém duvidava nem um pingo da santidade dessa beata, sabe? E ali ele entendeu que Deus queria se encontrar com ela. Queria se encontrar com ela na Eucaristia. E deu a Eucaristia para ela. E ela chorou, 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 chorou. Depois, num dado momento, ela ficou rígida. Acreditavam que ela estava em êxtase. E estava de fato. Só que ela passou dias, numa mesma posição. E depois se deram conta de que ela tinha morrido e estava de joelhos. Ela já não tinha mais sinais vitais. Estava de joelhos. Milagrosamente. O corpo não despencou. Então, se nós tivermos a disposição correta para receber os sacramentos, olhem o tipo de coisa que pode acontecer. O que mais nos santifica são os sacramentos bem recebidos, sabe?
o resto da SESI é para preparar isso, para preparar esse grande encontro de amor com Deus que acontece na Eucaristia, que Meu cara, acontece provavelmente a gente vai ser muito bom de fazer uma segunda reunião para complementar isso depois. Porque a gente tem aqui mais ou menos uns 15 minutos, mas eu queria que nesses 15 minutos tu falasse aprofundasse em outro assunto que tu comentou ainda. Ah, pera, deixa o impacto da história passar um pouquinho. Ah, tu comentou que há alguns estágios nessa vida interior que são reconhecidos, né? São as três vias, Pois são é. os três estados. Quais são eles e como é que uma pessoa pode se reconhecer em qual deles está? Então, as três idades da vida interior. Assim como existiu o Silas criança, existiu o Silas adolescente, e agora existe o Silas adulto, né? Em alguma medida. E vai existir o Silas idoso. Nós temos as três idades da vida interior. Muitos místicos se referem a elas com palavras diferentes. Que, por exemplo, a via purgativa, via iluminativa e via mística, que já é a santidade em si, né? Ou os iniciados, os iniciantes, né? Os experientes e os perfeitos, no sentido de perfeição, perfeição cristã. Sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Que não é uma perfeição estética, não é incapacidade de errar, mas é a perfeição do amor, a perfeição na entrega a Deus, que se traduz numa perfeita entrega aos irmãos. É a perfeição especificamente da caridade de Deus em nós, quando nos tornamos aquilo que Santa Elizabeth da Trindade, uma grande mística do século passado, diz: humanidade de acréscimo a Cristo. Humanidade de acréscimo a Cristo. Então, o que separa essas idades? Crises. Tem uma obra maravilhosa aqui em minhas mãos. Eu já recomendei ela a alguns amigos, adulto e cristão. Crise de realidade e maturidade cristã. É uma obra em que o autor, Padre Javier Garrido, bota Royo Marim, Garrigou Lagrange, Yara Inteiro, Tanqueray para dialogar com psicólogos modernos. Ou seja, ele bota a psicologia moderna para servir a nossa César. Maravilha, E ele maravilha. se baseia no... Fabuloso, né? Ele não é o único autor que faz isso. Tem o Amadeu Sensini que faz também. Eu conheci ele mais recentemente. Mas esse padre se serve de uma obra do Milton Erickson. Ok. Mas ele diz que essas idades são marcadas por... A transição entre idades é marcada por crises existenciais. Crises existenciais que são períodos de purificação e de reordenação do nosso psicológico. Ou seja, a transição, por exemplo, para a vida adolescente, digamos assim, e o começo da vida adulta está numa crise existencial. Está numa crise existencial que precisa ser muito bem gerida. Se existem pessoas que chegam aos 50 sem terem saído dos 15, como diz Machado de Assis, é porque houveram pessoas que não passaram por essa transição. Não geriram bem. Não geriram bem essa crise existencial, não colheram os frutos, não amadureceram aquilo que precisavam amadurecer. Então, se a gente não avança na vida interior, também é pela mesma coisa, porque a gente não amadureceu pontos que a gente precisava, sabe? Para que nós abracemos, no sentido de viver, acolher a graça, de viver uma vida cada vez mais contemplativa e mais mística, digamos assim, nós precisamos gerir corretamente os nossos conflitos básicos da vida cristã. Ou seja, de crise em crise a gente vai crescendo na graça de Deus. De amadurecimento em amadurecimento a gente vai crescendo na graça de Deus.
E as crises que diferenciam essas três idades, São João da Cruz é quem melhor descreve elas, mas ele não é o único a descrever elas. São as noites escuras. Primeiro lugar, a diferenciação da primeira idade da vida interior para a segunda é a noite passiva dos sentidos, que é quando a alma vai perdendo o gosto pelas coisas do mundo, digamos assim, e vai vendo gosto nas coisas do mundo somente em relação a Deus. E esse é o grande marco da separação de uma alma principiante para uma alma adiantada na vida interior, digamos assim. A noite passiva do espírito é o diferencial. Só que para isso acontecer, a gente precisa de ascese, a gente precisa de muita ascese. A gente precisa começar a entender a vaidade das coisas. A gente precisa perceber, sabe, no fundo do nosso coração, não somente como verdades que iluminam o nosso intelecto, mas que passam a constituir a nossa própria personalidade, são integradas ao nosso ser. A gente percebe a vaidade e a caducidade das coisas e a gente vai amadurecendo em nós aquilo que é necessário para enxergarmos as coisas com aquilo que São José Maria Escrivá chama de visão sobrenatural. Visão sobrenatural. E aí quando a gente vai vendo como as coisas são caducas, sabe? Essa questão da visão Quando a gente vai sobrenatural, vendo como... foi muito bom tu comentar, porque é um ponto que a gente está batendo essa semana. A gente começou a falar sobre o inferno, sobre o purgatório e sobre o paraíso, justamente para ver se acorda um pouco isso. Trazer uma visão sobre essas coisas que bom, seja proporcional, seja sobrenatural. Porque por mais que a gente acredite, como você falou, tá no intelecto, tem muita gente que não capta essa parte. Continua olhando para... paraíso, eu imagino como a felicidade que eu tenho aqui na Terra, mas aumentada e para sempre. Tanto que muita gente contempla o paraíso, na contemplação dos novíssimos, que faz parte da ascese, né? E fica... Será que no céu vai dar um tédio? Porque é muito feliz, né? Vai ser aquele negócio para sempre. E é a mesma coisa, o pessoal pensa no purgatório e não pensa, olha, tem uma alma sofrendo ali. É bom dar uma ajudada a ela. Fazer uma oração por ela. Talvez tirar ela do mundo daquele fogo. Né? A gente não tem esse olhar espiritual para que a gente esteja no mundo realmente com a mente na eternidade. Pensando em agir em direção a ela. Desculpa interromper, meu cara, continue. Não, meu cara, foi muito bom. Foi muito bom ressaltar isso. De fato, essa visão sobrenatural é um esforço nosso, mas num dado momento ela começa a se integrar à nossa personalidade. O processo de santificação da alma é o processo de ascese da personalidade, é o processo de integração da nossa personalidade daquilo que é a graça de Deus, sabe? A graça de Deus. A própria visão sobrenatural é a graça de Deus. E a gente vai integrando ela na nossa personalidade com o nosso esforço e com a graça de Deus que nós acolhemos. Não é só pelo nosso esforço. Mas é um processo de refinamento da nossa personalidade, sabe? É isso. Santificação da nossa personalidade. É levar a nossa personalidade a níveis para além dos humanos, a níveis mais transcendentes, digamos assim. Perfeito. Isso é a vida mística, isso é a vida sobrenatural. Então, nesse sentido, tudo aquilo que contribui para a nossa formação da nossa personalidade é útil para a nossa vida interior. Tudo aquilo que contribui para o enriquecimento da nossa personalidade, do ponto de vista humano, pode ser muito útil para a nossa vida interior. Aquilo que ajuda a enriquecer a minha pessoa. A Silas, enquanto Silas, pode ser útil para a vida interior. Por exemplo, não dá para ser santo sem ser uma pessoa de caráter, né? O desenvolvimento do meu caráter é necessário, é pré-requisito para o meu crescimento na graça. Muita gente quer ser santo, mas não se esforça para ter caráter, né?
Não dá, não dá. Tem muita gente que quer ser santo, mas não quer ser maduro também. Não funciona. Não funciona. Não quer maturidade emocional, sabe? Não funciona. Não vai funcionar. É uma visão meio fetichista da santidade. Então, Perfeito. Se você quer ser um santo, mas pô, você é um médico. Uma coisa que você vai fazer como médico e ser um santo é ser um ótimo médico. Você não quer se melhorar como exatamente, médico, você não vai querer ser realmente santo. Aí, esse exatamente, lugar foi onde Deus te colocou. exatamente. A graça pressupõe a natureza. Palavras de Santo Agostinho, né? É um dos Uhum. melhores, é uma das melhores pérolas às quais nós podemos nos agarrar no entendimento de como crescer na graça de Deus. Para eu crescer na graça de Deus, eu preciso crescer como pessoa. Eu preciso crescer como pessoa, que senão uma coisa vai esterilizar a outra. Vai esterilizar a outra. Em outras palavras, maturidade espiritual, que é a santidade, que é a vida sobrenatural, que é a vida mística, ela pressupõe maturidade humana. Pressupõe maturidade humana. Uma coisa pressupõe a outra, sabe? Então, de que adianta pensar na santidade sem me esforçar para crescer em maturidade humana, crescer em caráter e melhorar como pessoa do ponto de vista de personalidade mesmo, sabe? De que adianta isso? Que adianta eu me esforçar, eu querer, né? Santidade, almejar a santidade, uma união transformante com Deus, contatos mais diretos com Deus, uma intimidade mais extraordinária com Deus. Se no meu ordinário, se no meu cotidiano, eu não me esforço para ser uma pessoa mais virtuosa. Perfeito. Meu Não caro, adianta, não adianta. eu acho que a gente tem que transformar essa relação de caráter e santidade numa live única. Só sobre esse assunto. Maravilha. O que é que você acha? Eu acho ótimo, eu topo. Pronto. A gente marca pelo menos até o mês que vem. A gente acha um espacinho. Tu tá voltando pra Salvador esses dias, não? Por esses dias é possível, é possível. Massa. Então, meu caro, mas hoje, infelizmente, eu tenho que terminar umas 21 horas. Eu só queria fazer um rápido comentário pro pessoal. A gente tá com as inscrições abertas para uma aula que vai ser uma meditação sobre os novíssimos, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Então, olha, nessa aula, basicamente, eu vou pegar até, sem sair da ortodoxia, o que é importante mencionar, porque isso pode assustar, mas eu vou utilizar até alguma coisa de literatura pagã para a gente meditar, tanto historicamente, quanto aproveitando imagens que são úteis. Porque a gente cansa com algumas imagens e quando a gente revive uma imagem poderosa, uma imagem, mesmo que seja um pouco hiperbólica, ela acorda a nossa imaginação de novo para a importância daquilo. Esse acordar a imaginação é essencial para que a atenção seja novamente voltada de verdade. Então, por isso que eu estou fazendo uma live sobre os novíssimos. Vai ser uma live não, desculpa, uma aula. Para você se inscrever para essa aula, vai estar na bio, vai estar sendo uma oferta especial. Essa aula seria uma aula bônus do curso do Gênesis. Eu vou estar abrindo pela importância dela. Outras aulas bônus do curso do Gênesis vão abrir em outros momentos. No entanto, essa talvez seja a aula mais importante das aulas bônus deste curso. E eu vou estar colocando ela com um preço bem abaixo. A gente vai informar isso tudo com o tempo. Mas se quiserem garantir a sua vaga, porque as inscrições são limitadas, é só se inscrever pelo link da bio. Bom, meu caro, se tiver algumas últimas palavras, alguma recomendação pessoal nessa vida mística. Pois bem, existe algum atalho? Existe algum atalho para crescer na graça de Deus?
Eu gostaria de deixar três. Três que eu descobri nessa caminhada. Um deles é a Pequena Via de Santa Terezinha. Nunca desprezem ela. Nunca desprezem a Pequena Via de Santa Terezinha. Ela fez grandes santos. Maravilhosos santos. Inclusive São José Maria Escrivá é um filho de Santa Terezinha. Diga-se de passagem. Uhum. Santa Terezinha é lembrada como doutora da ciência do amor, porque ela entendeu no cerne as coisas mais essenciais desse processo todo de crescer na graça de Deus. Santa Terezinha não foi alguém que não foi uma asceta, pelo contrário, ela é uma das maiores ascetas da história da igreja. Ela é uma verdadeira mestre de ascese, uma verdadeira Uhum. mestre de ascese. Então Santa Terezinha é uma grande mestra excelente para os nossos tempos. Outra, Virgem Maria e São José. Virgem Maria e São José. Escolas de santidade de muitos, de muitos, de muitos. A consagração à Virgem Maria, sendo que a consagração é a forma mais perfeita de ser devoto, é um caminho maravilhoso de encurtar, encurtar o processo e contar de uma forma toda especial, quando bem vivida, com o carinho, o cuidado e a direção da Virgem Maria. A outra é São José. São José tem sido conhecido cada vez mais na história recente da igreja, mas ele é o grande mestre espiritual da igreja. Ele é o grande diretor espiritual da história da igreja. Alguns santos se deram conta disso. São José Maria Escrivá é um deles. Em especial Santa Teresa d'Ávila. Mas São Pedro Julião Aymar chega a dizer que quando Deus dá uma devoção mais fervorosa a São José, a uma alma, é sinal de que Deus quer levar essa alma a patamares mais profundos de união com ele. São Pedro Julião Aymar foi o grande apóstolo da Eucaristia. Se a gente tem adorações ao Santíssimo Sacramento mais frequentes na igreja hoje, é por causa de São Pedro Julião Aymar. E isso tem sido cada vez mais descoberto na igreja. Santa Teresa d'Ávila teve muita dificuldade de encontrar grandes diretores espirituais. Ela demorou décadas para crescer aquilo que Santa Teresinha cresceu em poucos anos, sabe? E quem ela tomou como diretor espiritual nesse processo todo, sem ter grandes mestres espirituais? Porque ela não teve. Ela eventualmente encontrou São Pedro de Alcântara, depois São João da Cruz, mas São João da Cruz não foi o grande diretor espiritual dela. Foi São José. Foi São José, o grande mestre de vida interior dela. Eles tinham uma relação de diretor espiritual e filho espiritual mesmo. Santos se comunicam com seus devotos por vias curiosas. Isso acontece, por exemplo, com os devotos de Santa Teresinha, com os quais ela se comunica por meio de rosas, por exemplo. São José se comunicava com Santa Teresa d'Ávila em coisas pequenas e principalmente em intuições interiores, as quais ela tinha toda a certeza de que não vinham dela, vinham da direção de São José. Tomemos São José como diretor espiritual, como pai e mestre de vida espiritual. Tomemos a Virgem Maria. A gente aprende com quem sabe, né? E eles foram os dois grandes maiores santos da história da igreja, aqueles que foram os dois maiores místicos da história da igreja. Não percamos isso de vista. Olhemos para São João Perfeito. da Cruz, para os padres do deserto. Olhemos para São Bernardo de Claraval, para Santo Tomás de Aquino. Olhemos para aqueles grandes que receberam grandes revelações. Mas olhemos sobretudo para São José e para a Virgem Maria e cresçamos numa devoção fervorosa a eles. Uma devoção de filhos espirituais, sobretudo. Filhos espirituais. Que tomam eles como moldes, como professores, como mestres. E não nos arrependeremos. Não nos arrependeremos. Meu caro, foi um enorme prazer estar aqui nessa live contigo. Foi uma aula, acho que para o pessoal que está assistindo, para mim também. Além de um prazer, também é uma honra te receber. A gente vai marcar essa aula do caráter e santidade. Talvez lá a gente possa aprofundar um pouquinho sobre a devoção a São José também. E, infelizmente, agora a gente vai precisar terminar. Então, muito obrigado, meu caro.
Até a próxima. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui também, ao vivo, aos que vão assistir depois. Um abraço, meus caros. Um abraço, meu querido. Um grande abraço, meus caros. Fiquem com Deus, com a Virgem Maria e com esse maravilhoso apostolado. Agora, meu celular tá com a tela quebrada, então até eu conseguir realmente fechar um pouquinho aqui, vai ser um verdadeiro desafio. Talvez com a interpretação de São José. Vai.